Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a uma aula super, mega, hiper especial. A gente tem aqui um porta-esmaltes e eu dei o nome de Progresso. E a partir de agora, apertem os cintos que nós vamos aprender o passo a passo, gratuito, com molde de presente dessa belezinha, tá? Aqui na descrição tem as informações do molde, você vai poder baixar, imprimir em tamanho real e fazer um tão lindo quanto esse. Para quem tem máquina doméstica, observe que eu não trouxe até as laterais a alça. A gente fez recortes aqui para vocês conseguirem costurar e na hora do viés não ficar com dificuldade. Então, vocês me valorizem, viu? Olha só como ele é dentro. Ó, a gente empurra para cá e faz assim, com a tampinha. Ele apoia. Você tem aqui facilidade de conseguir encontrar tudo. Pode colocar aqui saquinho de algodão, pode colocar também acetona, pode colocar aquele potinho que vem os dois, acetona e o algodão. Cabem 12 esmaltes nos bolsinhos e mais esmaltes aqui dentro. Então, já deixa o like e vem aprender. Nós vamos agora começar pela tampa, tá? Você vai cortar na medida que tem no molde. Todas as medidas têm as informações no molde. Uma vez o tecido principal estruturado, lembrando que a gente vai precisar encontrar os meios, tá? Vamos precisar cortar 2 vezes o tecido principal estruturado também, achando os meios. Aqui tem a direção do tecido, caso o seu tecido tenha direção, aqui também, tá? E vamos precisar de alça. Essa alça, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar meio dela com meio e passar uma costurinha aqui e uma costurinha aqui, com pontos largos. Já vai ficar assim, ó, pontinho de estabilização, tá? Agora, a gente vai pegar a lateral, encontrar meio com meio, eu achei o meiozinho da alça, e a gente vai passar uma costurinha, pezinho de máquina com margem de 0,5. Se você não tiver o calcador de 0,5, você vem com a régua, marca meio centímetro e passa essa costurinha. Costurinha feita, foca no meio pra ficar batendo certinho, tomba e passa uma costurinha de pesponto. Você vai usar agora o molde da tampa e do fundo. Aqui tem um tracejado para você cortar. Ó, vai ficar assim. Aqui atrás eu coloquei durex e coloquei fita crepe para estabilizar. Eu já cortei, é para a alça poder entrar e também ficar marcado aqui, ó, lateral, meio, lateral e meio. Eu tenho que organizar aqui pra ficar certinho o meu círculo. Daqui pra cá, eu vou segurando e vou fazendo a marcação aqui com o lápis, ó. Faço quadrante por quadrante, meio com meio. Agora, eu venho, meio com meio, faço a mesma coisa. E assim, eu vou fazendo o círculo inteiro. Depois que eu fiz a marcação, eu venho e faço uma costurinha pra travar o quilt, né? Dentro da marcação. E aí, onde tá marcado, é só refilar. Depois de refilado, o nosso círculo tem que ficar assim, ó. Batendo certinho todos os piques, de acordo com o molde. Desse jeito, independente da máquina que você vai costurar, você não vai ter o acúmulo da alça aqui. E aí, é desse jeitinho que a sua cliente vai conseguir segurar, ficar super anatômico. Nesse molde, você vai ver uma marcação em vermelho com o nome estrutura. Eu recomendo que você imprima 2 vezes e recorte, ele vai ficar assim, tá? Recortado no tracejado vermelho. Eu cortei aqui EVA escolar e com uma colinha spray, eu já posicionei aqui atrás. Fiz isso tanto na tampa quanto na base. Então, você vai precisar cortar do tamanho do molde inteirinho. Uma vez o tecido, lembre de fazer as mesmas marcações que a gente fez nesse, ó. Lateral, cima e embaixo.
e vai precisar colocar o EVA aqui de estrutura também. Observe que ele tem uma margem bacana para você conseguir costurar o viés sem chegar no EVA, tá bom? Então, aqui eu tenho uma base do tamanho do meu molde, uma estrutura de EVA, além da estrutura do tecido. Esse tecidinho aqui, ele é um tricoline, que ele é dublado na manta e no TNT. Então, ele já tá estruturado. Aí, você estrutura o seu com o estruturador da sua preferência, tá bom? A minha tampa vai ficar exatamente igual à minha base. Precisa estar pique com pique se encontrando, tá bom? Estando assim, essa parte está ok. Observe que aqui tem a informação com o EVA que você corta menor, o tecido você corta igual. Esse daqui vai ser pro fundo, uma vez. O forrinho você corta maior. Então, eu cortei 2 vezes o forrinho maior do que o molde, tanto nas laterais quanto no topo e na base. Esse aqui é o nylon 70 plastificado. Ó, eu posiciono ele assim. E ele é maior justamente para eu não precisar me preocupar de estar igual, batendo certinho. Faço uma costurinha aqui nele, na parte do fundo também, avesso com avesso. Passo uma costurinha e depois é só refilar. Quando a gente for refilar, tem que ser exatamente igual ao principal e tem que repassar os piques, tá? Lembra de repassar para o forro também. E assim vai ficar tampinha já forrada e a parte externa, fundo e base. Vamos reservar. Agora, a gente vai trabalhar no canal do zíper, tá bom? Então, ó, você vai unir parte 1 com parte 2, conferir a medida certinha aqui e vai cortar separando essa parte, que é a parte de cima, dessa parte de baixo. Observe a direção do tecido aqui, tá bom? E aqui tem as informações do que a gente precisa cortar. Ó, uma vez o tecido externo estruturado, você vai cortar aqui e aqui, igualzinho. Uma vez forro, também igualzinho. Vamos cortar uma vez a tela na medida de 1 metro por 8 centímetros. Vamos precisar de viés. E o viés que eu vou trabalhar com ela é o viés Bone 1, tá? Essa é uma telinha cor areia. Eu vou usar o viés também com areia. E a gente vai precisar de zíper, 2 cursores e também viés para o acabamento interno. Então, nós vamos começar fazendo as marcações. Isso você vai precisar anotar, tá bom? Nessa parte de baixo aqui do nosso forrinho, a gente vai achar o meio. Observe que eu fiz um pique. E a gente vai trazer uma ponta ligada à outra, com um gizinho que apaga com o calor do ferro, tá? E aí, daqui pra cá, a gente vai marcando 4 centímetros. Então, a gente marca 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vão ser 6 compartimentos de um lado e vai ter uma sobra. E 6 compartimentos do outro, cada um com 4 centímetros. Já aqui na nossa telinha, a gente vai achar o meio. Vai marcar aqui com o gizinho também. Provavelmente vocês não conseguem ver porque não fica tão escuro. E aí, daqui pra cá, a gente marca 8 centímetros. 8, 8, 8. E aí, a gente vai ter 6 compartimentos de 8 centímetros do meio pra cá e 6 do meio pra cá, totalizando 8 bolsinhos. Nós vamos pegar o viés e fazer uma costurinha aqui, fazendo o acabamento dessa parte de cima da tela. Depois que eu passei aqui o acabamento do viés, eu venho aqui no meio. Lembra que a gente marcou o meio? Então, eu vou passar uma costurinha com retrocesso aqui e aqui também. E aí, a gente faz a primeira costura. Daqui, ó, eu tenho a marcação de 8 centímetros, que equivale a 2 marcações dessa, tá? Então, a gente vai pegar a marcação de 8, vai trazer pra cá e vai fazer de novo. Mesma coisa aqui, ó, marcação de 8, traz pra cá.
Agora é só costurar. E a gente vai ter, até agora, 1, 2, 3, 4, 5 bolsinhos. Quando a gente marca daqui pra cá, vai ficar 8 em um pedacinho, tá? Esse mesmo pedacinho vai equivaler aqui, ó, a ponta. Então, a gente já pode vir na marcação de 8, passar uma costurinha e na borda também. Olha só, o bolsinho vai estar aqui, a gente vem, pressiona no meio e vai fazendo isso. Dando o volume que precisa para colocar o esmalte, tá? Vem com o dedinho, pressiona no meio e distribui para as laterais. Vai fazendo isso em cada um dos bolsinhos. E assim, nós vamos ter 12 bolsinhos para colocar os esmaltes. E cabe esmaltes grandes, tá? Aqui dentro. Agora, nós vamos pegar o zíper, destacar, deixar passando um pouquinho pra cá. E, ó, a parte do avesso do zíper, direito é onde tem a cremalheira. A cremalheira vai estar pra cima, o avesso pra baixo, em contato com o forro. A gente vai agora passar uma costurinha de segurança, bem na bordinha, pra estabilizar esse zíper. Essa outra parte do zíper, a gente vai pegar o corte menor do forro e fazer a mesma coisa. Vai ficar assim. Agora, eu vou pegar a faixinha de cima, posicionar direito com direito, ficar olhando o avesso. A faixinha de baixo, posicionar direito com direito e ficar olhando o avesso. A gente encaixa aqui na ponta e o calcador deslizando bem pertinho da cremalheira, a gente vai costurar. Observe que tá aqui, ó, a minha cremalheira, tá? O meu calcador, ele tá deslizando, sendo guiado por ela e não pela lateral do zíper. Ele entra um pouquinho da lateral. Agora, nós vamos colocar ponta com ponta e a gente vai passar uma costurinha prendendo todo mundo aqui, tá? Depois a gente faz o pesponto. Primeiro, a gente vem, costura aqui, aqui bem na bordinha e na outra ponta. Quando chegar aqui, deixa a agulha pra baixo, sobe, o calcador vai estar deslizando na lateral do tecido e a gente faz o pesponto. O que a gente acabou de fazer na parte de baixo, a gente faz também na parte de cima. E olha a parte de baixo como que vai ficar, tá? Não corre o risco de costurar se você mantiver o calcador deslizando aqui na voltinha do tecido. Agora, a gente vai colocar ponta com ponta do zíper. Eu cortei aqui, mas você deixa maior, tá? Pra facilitar. E passa um cursor de uma ponta e um cursor da outra. Depois que os cursores estiverem no meio, a gente vem, ó, corta o excesso do zíper e sela, tá? Você vai fazer isso nas duas pontinhas do zíper para ele não desfiar. Vamos, então, separar o fole. Observe a direção da estampa. E a gente vai cortar uma vez o tecido externo e uma vez o forrinho, ambos iguais ao molde. Ele já tá aqui com a trava do quilting. E eu vou pegar, posicionar direito com direito, ó, do tecido externo, ponta com ponta. E a gente vai passar uma costurinha de segurança aqui
e aqui também. Agora, a gente vai colocar aqui, ó, forro com forro, nessa posição. E vai passar uma costurinha pezinho de máquina. Se você não tiver, você lembre de marcar aqui, ó, meio centímetro e costura em cima do risco. Faz uma costurinha de reforço no zíper. Vai ficar assim. Agora, ó, a gente vai tombar pra cá, abraçar esse aqui, ou você também pode fazer um rocambole, ó, pra ele ficar aqui abraçadinho, diminuir o tamanho, vir com o forro, ponta com ponta, e passar uma costurinha. Vai ficar parecendo algo recheado, né? Vamos, então, puxar esse excesso de material pra fora e empurrar aqui o forro e o principal. Assim, ó. Se você quiser, tiver um secadorzinho, pode amolecer ainda mais o forrinho, tá bom? Aí, agora nós vamos passar uma costurinha aqui de pesponto, aqui e nas bordas, costurinha de segurança. Vai ficar assim o pespontinho e aqui, ó, bem na bordinha, só pra estabilizar o forro, tá? Nós vamos, então, colocar costura com costura aqui, essa voltinha que a gente encontrou, e a gente vai fazer um pique. Segura aqui, se você tiver um clipezinho, prenda, e vai descendo, descendo até o outro lado. Fiz um pique. Observe. Agora, eu vou colocar pique com pique, os piques que eu acabei de encontrar, vou prender e vou vir aqui e encontrar o meio certinho, tanto na horizontal quanto na vertical. Vou fazer isso do outro lado. Agora, eu tenho a parte do fundo, certo? E vou posicionar, ó, pique com pique e vou passar uma costurinha. Bem na bordinha, pique com pique. Agora, eu venho, ó, pro da frente, pique com pique, prendo também. Prendi aqui, agora eu venho, pique com pique aqui na lateral, prendo também. 1, 2, 3 presos, falta o último. Pique com pique, prendo também. Agora, eu já tenho 1, 2, 3, 4 marcações, dividindo esse círculo em 4 quadrantes, tá? E aí, ó, agora eu vou passar uma costurinha, prendendo todo mundo, de uma marcação até outra. Cheguei no próximo e assim a gente vai fazendo por todo o círculo. Ó, colocando extremidade com extremidade, distribuindo o material. Agora, nós vamos colocar o viés. Eu peguei uma fitinha dupla face, fiz um telhadinho de uma casa pra gente começar, tá? Só pra gente estabilizar o nosso material. Então, eu venho, escolho um dos quadrantes e com o viés assim, eu deixo ele presinho. Encaixo aqui, o viés ele já tá estabilizado, o meio do viés tem que ficar aqui sempre, dividindo a peça. A costurinha que eu fiz foi bem na bordinha, agora eu vou fazer uma costurinha entrando mesmo, pezinho de máquina, ó. Vai estar lateral com lateral. E a gente vai abraçando o material e costurando. Não na bordinha do viés, e sim com um calcador de 1/4 na lateral
do viés, tá? Aqui, ó, abraçando a minha peça. Com a mão de dentro, eu vou empurrando e com a de fora eu vou abraçando. Quando a gente estiver chegando perto de onde a gente começou, deixa um espacinho de 1,5 cm, corta, sela aqui no isqueiro, coloca uma fitinha dupla face aqui na ponta, pra estabilizar, ó. Coloquei no início e no final, e venho abraçando, pra que ela fique com um acabamento bem bonito, tanto de um lado quanto do outro. E assim vai ficar o fundo do nosso porta-esmaltes, tá? Ó. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa na tampa. Fiz o mesmo acabamento na parte de cima. Vai ficar assim, ó. Agora, a gente vai desvirar. Lembra das marteladinhas, que é colocar assim e martelar, pra dar um bom acabamento, tá bom? Vamos lá, desvirar e deixar todo mundo do direito. E olha só, depois que eu martelei como que ficou a peça, agora eu vou colocar aqui dentro esmaltes, vou encher pra mostrar pra vocês como que fica dentro. Esse daqui é um pingentezinho que eu fiz pra cursor em formato de laço. Aqui no canal tem essa aula e tem molde de presente. Assim como tem molde de presente desse lindo porta-esmaltes, tem o molde também aqui no canal e aula desse lindo pingentezinho pra cursor, tá? Olha que charme que dá. Você pode fazer um, pode colocar com dois. Olha como que fica linda. Agora, vou encher aqui pra gente poder ver como fica. Olha só como que fica. Cabe tudo. Se você quiser, pode fazer um saquinho pra colocar algodão. Eu já ensinei esse saquinho na aula de um porta-esmalte, de um formato diferente, formato mais trapézio. Eu vou deixar aqui no card, tá? Essa aula aqui é gratuita, com molde gratuito também. E a gente vai conseguir colocar os esmaltes aqui. Você também vai poder colocar, inclusive no molde eu adicionei isso, essa mesma telinha com o viés, só que com um elástico, para poder aqui ficar presinho a acetona, ou então removedor, ou então o próprio algodão. Então, a gente vai ter essa opção do próprio fole também ter a telinha, tá bom? Para poder guardar. E é isso, meus amores, espero que vocês gostem dessa aula. Se vocês gostarem, já deixa o like, compartilha com as suas amigas. Todas as amigas tão legais quanto você merecem aprender uma aula que tem molde gratuito, fazer e vender muito. E não esquece de me mostrar quando fizer, que eu quero ver, hein? Um beijo, até a próxima!